Olá, meus alunos da escola José Jucá de Souza Castro. Eu vou gravar aqui mais uma aula para vocês sobre o reino das plantas e hoje eu focarei no conteúdo das gimnospermas. Nessa sequência, nós já estudamos as características gerais das plantas, os 4 grupos de plantas e briófitas e pteridófitas. Hoje, antes de entrarmos no conteúdo de gimnospermas, eu farei para vocês uma breve comparação entre as briófitas e as pteridófitas. Eu vou mostrar no livro onde esse conteúdo se encontra para vocês. A partir da página 81, vocês encontrarão o conteúdo sobre gimnospermas. Página 81 do livro didático de vocês, certo? Na página 80, vocês podem rever o conteúdo sobre briófitas e também sobre pteridófitas. Então vamos lá. Primeiramente eu vou fazer aqui uma comparação entre briófitas e pteridófitas. Lembrando que na sequência evolutiva as briófitas foram as primeiras que apareceram, depois vieram as pteridófitas. As briófitas, comparada com as pteridófitas, são avasculares. O que é isso? Elas não possuem vasos condutores de seiva. Aqueles vasos que conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada, como os sais minerais e os carboidratos, não existem. Até porque são plantas de pequeno porte, são plantas rasteiras, são plantas que não atingem nem 20 centímetros, como os musgos, por exemplo. Já as pteridófitas, no caso as samambaias, são um bom representante, possuem um médio porte. As briófitas não possuem raízes, nem caules, nem folhas. Elas possuem essas estruturas atrofiadas. Então, as raízes são chamadas de rizóides, os caules de cauloides e as folhas de filóides. Já as pteridófitas possuem raiz, caule e folhas bem desenvolvidos. Agora, uma coisa que é incomum, uma característica incomum entre briófitas e pteridófitas é a ausência de sementes e flores. A partir das gimnospermas, que nós vamos estudar daqui a pouco, é que há o aparecimento das sementes. Mas somente as angiospermas é que evoluíram, que tiveram essa novidade evolutiva, que foram as flores e o fruto. Portanto, nas briófitas e pteridófitas não há sementes e nem flores. Ambas sobrevivem apenas em ambientes muito úmidos, pois elas dependem muito da água para poder reproduzirem. Porém, as gimnospermas, que apareceram depois das pteridófitas, não necessitam do meio aquático para a reprodução, porque já há a presença do pólen e o pólen é levado pelo vento. Então vamos lá. Estou mostrando para vocês aqui a imagem de abertura das gimnospermas. Lembrando, gimnospermas são plantas com sementes nuas, ou seja, que não são cobertas por um fruto, tem apenas uma casca, né, mas não é um fruto. No Brasil há representantes como pinheiros, os chamados pinheiros do Paraná. Só há 2 espécies nativas brasileiras. As outras não são nativas. Existem outras gimnospermas no Brasil, porém não são endêmicas, ou seja, não são naturais do Brasil. Então as gimnospermas elas vivem preferencialmente em regiões de clima frio ou temperado. No Brasil só vão ocorrer em locais geralmente com altitudes elevadas, nas regiões sul e sudeste. Há apenas 2 espécies de gimnospermas nativas típicas do Brasil, que é a araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná, que tem o nome científico Araucária angustifolia, que produz os pinhões, utilizados na culinária brasileira. E também existe o pinheiro bravo, de nome científico Podocarpus lamberti. Eu tenho uma curiosidade para vocês, que diz o seguinte: qual é a maior árvore do mundo? Vão pensando aí. Seria o eucalipto? Na verdade, a maior árvore do mundo é uma gimnosperma. É uma planta que chega a atingir aí 80, 100 metros. É a sequoia gigante. Então essa é a imagem aí de um tronco de uma gimnosperma. Árvore gigantesca. Ou, por exemplo, essa sequoia aí que aparece no Parque Nacional das Sequoias no estado da Califórnia.
nos Estados Unidos. Essa daí possui altura acima da base 83 metros, uma circunferência, ou seja, a volta completa dela dá 31 metros, o diâmetro da base, o diâmetro máximo 11 metros, diâmetro depois de 18 metros acima da base 5 metros, ou seja, ela vai afinando, né, como diz a história, e o diâmetro acima da base 54 metros. Aliás, o diâmetro 54 metros acima da base continua próximo dos 5 metros, que é 4,3 metros. A altura do galho mais grosso acima da base dá 39 metros, então são árvores de proporções, é uma árvore de proporções gigantescas. Eu vou pausar esse vídeo aqui, é o vídeo número 1, e vou, para poder não ficar tão pesado os vídeos, para postarem no link para vocês assistirem. Então aguardem que eu estarei colocando em breve o vídeo número 2. Eu vou pausar com essa linda imagem que é de uma sequoia caída, onde as pessoas fizeram aí esculpiram ela o suficiente para atravessar um carro no meio, né? Para ter uma noção da dimensão dessa árvore.